Abra comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Mateus 6, 6. Amém. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. E o teu Pai que vê no escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. O ambiente espiritual somos nós que fazemos. Santa Teresa de Ávila, ela vai dizer que quando o homem de Deus ele está pregando em um sentido mais profundo, mais místico, Santa Teresa de Ávila, ela dizia que quando o homem de Deus prega a palavra, os anjos descem e se assentam para escutar a palavra de Deus. Os santos padres do deserto, falando sobre espiritualidade, eles vão dizer que quando você sai da sua casa e que Deus coloca o propósito no seu coração, o desejo no seu coração de participar de um encontro, os padres do deserto vão dizer que quando Deus já coloca o desejo, imediatamente o Senhor envia anjos do céu para que vá ao local do encontro, prepare a sua cadeira, deixa no jeito, bem arrumada, e a partir da hora que você sai da sua casa, em direção ao evento, em direção ao encontro, é dado um anjo para você, e aquele anjo ele não te larga enquanto não terminar o encontro. É o anjo que bate no seu ombro, é o anjo que fica do seu lado o tempo todo, preparando o ambiente para que você tenha um encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é um avivamento? Muito se fala, muito se prega, mas para mim o avivamento, nada mais, nada menos, ele é do que um despertar de uma geração para clamar ao Senhor, para clamar o poder do alto. Quando Isaías diz: quem está com sede, vem a mim. E em Mateus capítulo 16, e Jesus vai perguntar para os seus discípulos: quem dizem a multidão que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é Isaías, e assim por diante. Mas a vida de Jesus era tão parecida com a de Elias, que Elias subia a montanha para orar. Jesus também subia a montanha para orar. Era tão parecido com a vida de Jeremias, porque Jeremias chora por Jerusalém, e Jesus também vai chorar. A vida de Jesus era tão parecida com o profeta Isaías, porque quando Isaías diz: vinde a mim todos vós que estáis com sede, beber da água de graça, ao meio-dia Jesus também dá a água para uma samaritana. E quando ela encontra com o Cristo,
Uma pessoa só, uma mulher só, quando ela ouve a revelação, aquilo que Jesus Cristo tinha para ela, do diálogo entre Jesus e a samaritana, em João capítulo 4, ela volta para o seu lugar, para a sua comunidade, e ela chama o povo, convoca o povo para vir conhecer Jesus. Ele era parecido com Isaías. Parecido com Isaías, porque Isaías também orava. E quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele vai dizer: quando você for orar, entra no teu quarto e ora ao Deus que te vê no escondido. Se eu chegar na sua casa, automaticamente você vai me chamar para a sala, e eu vou entrar na sua sala. Você vai ficar lá um pouco comigo, mas dificilmente você vai me chamar para o seu quarto. Talvez você vai me levar para a cozinha, preparar uma janta, um almoço, um café, mas para o seu quarto você não vai me chamar. É por isso que quando vai construir uma casa, logo já deixa o quarto de visita. Mas o seu quarto, automaticamente você não vai me levar. E por que Jesus está dizendo que quando você for orar, entra no teu quarto? Porque quarto é lugar de intimidade. Diga para o seu irmão: o quarto é lugar de intimidade. Diga mais forte para o seu irmão: o quarto é um lugar de intimidade. Os discípulos estavam querendo aprender a orar. E antes de ensinar o Pai Nosso, Jesus vai dizer para eles: quando orar, entra no teu quarto e ora ao Deus que te vê no escondido. Olha aqui. É no quarto que você entra, no seu quarto. Alguns chegam, tiram a dentadura e descobrem que está um pouquinho banguelo. Porque quarto é lugar de intimidade. Algumas pessoas chegam no quarto, tiram a cinta e descobrem que está um pouco acima do peso. É no quarto que você chega, entra, olha no espelho, descobre que está careca e descobre que começaram a aparecer as rugas. E geralmente em outro lugar você não faz isso. Mas quando você entra no seu quarto, Jesus está ensinando que quando você for orar, entra no seu quarto. Por que quarto? Porque o quarto é o lugar onde você entra em intimidade, seja com o seu esposo, com a sua esposa. O quarto é o lugar onde você entra em intimidade. É no quarto que você se revela. Alguns exegetas vão dizer que todos nós necessitamos tirar um tempo para a oração. Todos nós precisamos ter um tempo para orar. E a sós. Quando nós entramos em oração, logo, imediatamente, nós começamos a entrar em intimidade com Deus. Deus começa a falar conosco. Deus começa a agir. Porque quando você ora, o poder sobrenatural de Deus desce naquele lugar. A oração não há meio para afugentar, o diabo dizia Santo Afonso Maria de Ligório, do que quando você se coloca em oração. Orar sem nunca desistir, diz Jesus em Lucas capítulo 18, no versículo 1. Quando você ora, há avivamento. Quando você ora, você entra em intimidade com Deus. Olha Jesus ensinando sobre a oração. Certo dia, Jacó, ele vai até o seu pai Isaac. Isaac tinha pedido uma janta, que eles fossem preparar uma caça.
Então Esaú ele troca com Jacó, vende a sua primogenitura. Então Jacó ele vai, pega uma caça, volta. Quando chega próximo ao pai, o pai pergunta se era Esaú, ele mente para o pai. Quando Esaú sabe de tudo aquilo que está acontecendo, então Esaú ele diz que vai matar Jacó. Só que Jacó ele tem uma mãe, e a mãe escuta tudo o que está acontecendo, porque Isaac deu a bênção para Jacó. E quando Isaac dá a bênção para Jacó, Esaú sente inveja e quer mandar matar Jacó. Só que a sua mãe, Rebeca, chama Jacó e fala para Jacó ir embora. Só que é um conselho de Isaac para que Jacó case com uma das filhas de Labão. E assim Jacó faz. Jacó vai. Acontece que quando Jacó ele chega perto de um poço, ele pergunta onde Labão morava. Os pastores estavam ali, cuidando, esperando o momento certo para poder remover a pedra, para poder alimentar, para poder dar água às ovelhas. De repente, está lá por volta de 3 a 4 pastores. Jacó chega, pergunta onde Labão mora, e os pastores vai dizer: olha, a filha dele vem com as ovelhas para poder dar a água para eles beberem. Quando Jacó aproxima, ele olha para Rebeca, aliás Raquel, e quando ele olha, ele percebe que ela é filha de Labão. De repente, ele vai, quando ele olha para ela, há uma graça sobrenatural na vida de Jacó. Porque a tradição judaica diz que para remover a pedra, para poder dar água às ovelhas, era em torno de 70 pastores para poder remover uma pedra. Mas quando ele olha para a filha de Labão, imediatamente ele, com uma força sobrenatural, ele remove a pedra sozinho e vai dar de beber para as ovelhas. Assim ele vai, ele faz. E quando ele dá de beber para as ovelhas, ele parte imediatamente para a casa de Labão. Ele trabalha 7 anos por Raquel. Trabalhando por Raquel 7 anos, ele também vai trabalhar mais 7 anos por Lia, ou seja, 14 anos. Só que 14 anos na vida de Jacó, a tradição judaica vai dizer que quando ele trabalha 14 anos para poder receber o prêmio, aquilo que ele queria, aquilo que ele almejava, ele trabalhou apenas 14 anos, porque ele tinha estudado a Torá 14 anos sem parar, dia e noite. Jacó é algo sobrenatural. Jacó é um homem sobrenatural, porque Jacó ele ora. Só que Jacó, ele recebe como sua esposa, como prêmio. E chega um momento que ele tem que voltar para casa. Chega um momento que ele está fora, ele precisa voltar para o quarto, ele precisa voltar para casa. Ele está em um país estrangeiro, ele está em um lugar onde não é a sua casa. É do mesmo jeito que nós, quando paramos de orar, nós precisamos voltar imediatamente para a vida de oração, para termos intimidade com Deus. Chega um momento na nossa vida, se que nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos voltar para a casa onde nós nascemos, para a casa onde nós tivemos intimidade com a mãe, para a casa onde nós tivemos intimidade com o pai. Chega um momento que Deus ele vai dizer para nós: quem não progride, regride. Quem não ora, acaba se perdendo. Chega um momento que nós precisamos voltar para a nossa casa, local de intimidade. Assim Jacó está fazendo. Ele vai voltar. E quando Jacó está voltando para sua casa, a Bíblia diz que ele pega as suas mulheres e vai embora. Ele pega as suas ovelhas, aquilo que Labão tinha dado, que ele tinha conquistado. Só que ele pega um grupo de pessoas, coloca um para ir
à direita e outro para ir à esquerda. Porque chega a notícia que Esaú quer matá-lo. E se ele encontrasse com Esaú, provavelmente Esaú mataria. Então ele disse: um grupo vai para a direita, outro vai para a esquerda. Aí eles perguntam: e você, Jacó, vai por onde? Eu vou por aqui, eu vou ficar às sós. A Bíblia diz que Jacó, ele está indo passar pelo val de Jacó. E quando Jacó está indo passar pelo val, diz que um foi para o lado direito, outra turma para o lado esquerdo. E quando raiar da noite, no começo da noite, diz que aparece um homem. E quando esse homem aparece, ele começa a lutar. O que é que eu aprendo com Jacó? Olha, Jacó está me ensinando o seguinte: se Esaú vem com a sua turma, com seus companheiros para me matar, se vem de um a um, eles vão me conseguir matar, mas eu vou dar muito trabalho para eles. Então vai para a direita, outro grupo vai para a esquerda e eu vou ficar só. Só que quando ele está a sós, e todos nós precisamos estar a sós, aparece um homem. Eles começam a lutar durante o período da noite. E aquele homem, ele é a prefiguração do próprio Deus que veio lutar com Jacó. Só que Jacó, ele me ensina: Deus, ele não bate, Deus, ele toca. Quando deu de madrugada, o homem, sabendo que ele não poderia bater em Jacó, ou o anjo, depende da Bíblia, da interpretação da Bíblia. Então quando aproxima-se, vai dando de madrugada, por volta de 3 da madrugada, então ele fere Jacó. Ele poderia ter batido em Jacó, mas ele não bateu, porque Deus não bate, Deus toca. Diga para o seu irmão: Deus não bate, Deus toca. Diga mais forte para o seu irmão: Deus não bate, Deus toca. E eles começam a lutar. Só que quando Jacó está lutando, Jacó resolve perguntar, aliás, o homem resolve perguntar, ou seja, o anjo resolve perguntar a Jacó: qual é o seu nome? E Jacó vai dizer: Jacó. Só que quando o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome, e Jacó lembra que 24 anos antes Isaac tinha perguntado o seu nome e ele tinha mentido. Mas quando o homem pergunta para Jacó, o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome, o anjo que representa Deus está dizendo assim: olha, para o seu pai da terra você mente, para mim você não mente. Qual é o seu nome? E ele vai dizer: Jacó. A partir daquela hora, o homem diz para ele: você não chamarás mais Jacó, você chamarás Israel, que significa Deus está combatendo em seu favor. O que Jacó está me ensinando é que chega um momento na nossa vida que todos nós passamos por conflito. Quem aqui não sofre com problema dentro de casa? Quem aqui veio para esse encontro esbagaçado atrás de uma cura, de um milagre? A maioria. A maioria chegou aqui esperando uma resposta de Deus. Seja na vida financeira, na vida espiritual, na vida familiar. A maioria do povo que nós encontramos dentro da igreja é um povo que, se você dá meia hora de conversa, eles começam a chorar perto de você, porque é alguém que sofre. Você vai aos grupos de oração, os grupos de oração, a maioria são com servos doentes. Servos que estão passando por combate, que não andam. Estava pregando um encontro no carnaval. Aí a organizadora do encontro me chamou e falou para mim assim: você está vendo o Ministério de Música? Eu falei: estou. São todas as pessoas que estão passando por crise dentro de casa. Todos eles têm problema, alguns até com depressão, mas eles estão cantando numa alegria que quase ninguém percebe. Ora por eles, irmão. A pergunta é: quem é que não tem problema? O que Jacó me ensina é: se for possível orar, passar a noite orando, ore. Ore.
vitória. A oração, ela nos abençoa. E é isso que Jacó está me ensinando. Olha, meu irmão, eu preciso te dizer, se você quer a graça necessária na sua vida, aquilo que você tem pedido para Deus, para você entrar em intimidade com Ele, o segredo é ore, porque a oração, ela te levará a um nível sobrenatural diante de Deus, que quando você dobrar o joelho aqui na terra, Deus começa a te atender lá no céu. Você não está entendendo o que é um homem de oração. Estava pregando um encontro. Para sábado ou para domingo eu tinha que dormir, porque no outro dia eu tinha pregação. Foi eu e uma irmã dormir na casa de uma senhora. Retirou a gente do encontro e a gente foi. Quando nós chegamos lá era 11h50, quase meia-noite. A gente ia jantar, tomar banho, jantar e dormir. E eu gosto de orar. E quem me conhece sabe que eu gosto de uma vida de oração. Quem me conhece sabe que eu gosto de adquirir todas as coisas na base da oração. Ter uma vida sobrenatural diante de Deus. Eu entendo que um homem que ora, uma mulher que ora, Deus não o abandona em hipótese nenhuma. Deus não abandona. Foi por volta de meia-noite, meia-noite e 15, à meia-noite e meia, a gente tinha jantado e a gente estava indo dormir, só que estava tendo uma festa do lado. O som estava insuportável, ninguém conseguia conversar um com o outro. A irmã ficou desesperada, ela falou assim: olha, eu vou lá pedir para desligar o som, pelo menos baixo. Eu falei: calma, minha senhora, não está me incomodando em nada. Ela: como assim, Nil? Não está incomodando? Eu falei: não está me incomodando. Calma, nós vamos dormir. Onde que é meu quarto? Eu entrei para um lugar da intimidade com Deus. Quando você dobra o joelho no chão, imediatamente Deus te responde. Eu entrei, eu e minha esposa, pro quarto. E a mulher ficou agitada na sala, querendo ir lá pedir para desligar. E eu falei para ela: se você for lá pedir para desligar, eles vão vir aqui brigar com a senhora. E brigar não é comigo. Não demorou 5 minutos, eu comecei a dormir. No outro dia eu peguei as minhas coisas, voltei para o lugar do evento de novo. Quando eu peguei minha moto e saí, o organizador da festa pegou as suas coisas e foi na casa da mulher onde eu estava. E quando ele chegou lá, ele falou assim: olha, mais nunca, se a senhora é minha vizinha, mais nunca traga um homem igual aquele menino que a senhora trouxe aqui. E ele falou assim, e ela falou assim: mas por quê? Porque quando ele colocou o pé aqui, a hora que ele chegou, eu vi, o som estava ligado, mas passou uns minutinhos, o som queimou e não quis ligar em hipótese nenhuma. A mulher ficou desesperada: quem é esse menino? Quem é ele? Nada mais, nada menos do que alguém que se coloca em oração. Quando fala vinde a nascente das águas, eu estou dizendo de um nível sobrenatural. Não é de um nível baixo, não é de um nível onde a igreja, a maioria do povo está acostumado, não. Eu estou dizendo de alguém que ora, e Deus está te chamando nesta manhã para entrar em intimidade com Ele, porque quando você ora, Deus te dá a resposta. Deus te dá a resposta. Estava pregando outro encontro. Pediram para a gente adorar Jesus. E eu fui adorar o Senhor. E quando eu estava em adoração ao Senhor, eu já não tinha mais forças nem para ajoelhar, eu estava sentado. Era por volta de 10 a 11 horas da noite. Doido querendo dormir, mas ninguém me levava para dormir. E eu adorando o Senhor. Isso
da igreja a outra casa era numa zona rural, dava uma distância de uns 3 quilômetros. De repente chegou um senhor todo embriagado na casa. A mulher não acreditou, porque tinha que descer uma ladeira. E ela perguntou assim: mas por que você vem de a pé? Cadê a moto? O que você fez com a moto? E ele disse assim: não, eu vinha. Só que quando eu cheguei na cancela para poder abrir, para poder descer a ladeira, eu não consegui descer a ladeira. Ela falou: como? Você não é muito ruim, você não tá, você desce pior do que, você chega aqui pior do que você chegou agora. Como assim? Aí ele virou e falou assim: não. Quando eu estava lá, indo descer a ladeira, que eu parei a moto para poder abrir a cancela, eu vi um monte de borboleta e eu consegui enxergar e escutar a voz do irmão Will dizendo assim: não desce não, porque você descer você vai cair. Prepara minha cama que eu quero dormir. O homem estava bêbado. A mulher levantou de madrugada, não acreditando. Ela foi imediatamente de madrugada olhar onde que a moto estava e viu que ele estava falando a verdade. Quando ela levantou de manhã, ela perguntou para ele assim: mas e aí? Ele falou: não, eu vi nas borboletas o irmão Nil dizendo: olha, não desce não, porque se você descer, você vai cair. E ele caiu. A última vez que ele bebeu foi a última vez desse dia, porque depois que Deus mostrou a ele essa visão, mais nunca ele bebeu, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: você precisa orar. A oração, ela revoga sentenças. Olha para Isaías. Isaías é profeta, chamado o profeta, um dos maiores da Bíblia. De repente tem uma notícia, Deus fala no coração de Isaías que Ezequias está prestes a morrer. E quando Ezequias ele recebe a notícia, porque Isaías vai na casa dele, e chegando na casa dele, Isaías vai dizer: põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Ele chega, dá a notícia, como quem não tem nada a ver com a história, dá a notícia: põe a tua casa em ordem, e começa a sair. Imediatamente Ezequias, ele se coloca em oração. E quando Ezequias se coloca em oração, antes de sair do palácio, Deus fala de novo no coração de Isaías. Olha a volta. E diz para ele que eu estou concedendo mais alguns anos de vida. O que Deus está dizendo para Isaías é: ele colocou a cara sobre o rosto, sobre a parede e começou a orar. E o próprio Deus vai dizer para Isaías, dizendo assim: olha, eu vi a oração de Ezequias, eu vi as lágrimas de Ezequias, por isso eu estou ouvindo a oração. A oração, ela revoga sentenças. Então, Ezequias, que estava já quase morrendo, e já tinha uma sentença de morte sobre a vida dele, quando ele colocou em oração, Deus revogou a sentença de Ezequias. Olha para Paulo. O apóstolo Paulo estava na prisão, ele iria morrer. Só que a meia-noite na Bíblia, ela tem um significado muito importante. Porque a meia-noite significa o fim de um dia e o começo de um novo dia. E Paulo entendeu. E não é porque Paulo estava orando à meia-noite, não. É porque para o judeu entende que Jesus voltaria à meia-noite. Então deu por volta de 11h50, Paulo começa a louvar a Deus. Paulo tinha o costume de orar aquela hora.
Porque à meia-noite eles acreditavam que Deus viria, que o Messias seria enviado. E Paulo está orando, olha, Deus vai vir. Paulo está na prisão, com decreto de morte. Paulo está orando, Paulo está orando. De repente, aparece o anjo. A prisão, porque Santo Irineu, ele vai me ensinar que quando você ora, Deus envia um anjo do céu, que coloca ao seu lado, pega a sua oração, leva e deposita no trono de Deus. E Deus começa a decifrar, a ler todas as suas orações e começa a revogar a sentença que estava na sua vida. Eu estou dizendo estava, porque nesta manhã, quando você veio a este encontro, um encontro de oração, toda sentença de morte que pesava sobre a sua vida está caindo por terra, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração é isso. A oração, ela revoga a sentença. A oração, ela te coloca no nível sobrenatural. Você não tem noção do que está acontecendo aqui agora. Você não tem noção daquilo que Deus prometeu para esta manhã. Aquilo que vai acontecer quando nós orarmos. Quando nós começarmos a orar. Porque se a oração, ela traz bênçãos para nós. É aquilo que Jesus ensina. Se a oração, ela revoga a sentença, a oração, e aqui eu vou concluindo a minha pregação, porque o tempo voou. A oração, ela cria intimidade com o céu. Diga para o seu irmão, a oração, ela cria intimidade com o céu. Olha para mim. Desde 2012, quando eu encontrei com Jesus. Em 2014 para cá, eu prego a palavra. Ando em vários lugares, quase todos os finais de semana pregando, quando eu não saio no meio de semana para pregar. E escutei de várias e várias pessoas dizendo assim: quando você prega, quando você começa a orar, é diferente. Várias e várias pessoas me mandam mensagem dizendo assim: como que eu faço para ter intimidade? Ficar parecido igual você na oração. Só que eu fui aprendendo de lá para cá, e é um dos conselhos que eu dou para os meninos que andam comigo assim. Chegará um dia na sua vida, e parece que era uma profecia, que você já não terá mais muito tempo para orar. Então, se você tem tempo agora, você precisa orar. Vai chegar um momento que a sua casa vai estar lotada e você não vai ter como subir a montanha igual você subia. Então, por isso eu subi a montanha 40 dias seguidos, sem ninguém ir comigo. Eu subi 40 dias para poder orar, porque eu escutei Deus dizendo: sobe a montanha para orar, vai orar na montanha. Madrugada para mim na igreja, para mim era coisa normal. E todas as pessoas que chegavam perto de mim, eu falava: coma a Bíblia, leia a Bíblia, porque chegará um dia que Deus vai te colocar em um lugar que talvez para ler a Bíblia vai ser debaixo do sacrifício. Mas como eu faço para rezar o rosário? Meu segredo era: reza. Você está em casa parado, sem fazer nada, entra para o seu quarto, reza. E teve um dia que Deus me deu a graça, de manhã até a meia-noite, rezar 15 rosários. Só que eu nunca abandonei minha vida de oração. Porque eu acredito que a oração, ela te coloca em um nível aonde só quem ora consegue chegar.
A igreja, quando a igreja ora, é uma igreja diferente. Quando a igreja levanta as mãos para o céu e começa a orar, ela é uma igreja diferente. E foi assim. Eu sou chamado a pregar em vários lugares para falar sobre isso, oração. Eu estava pregando um encontro um dia e de repente a menina estava olhando para mim sem parar. E quando terminou a pregação, aliás, até na metade da pregação, ela estava olhando para mim e de repente ela parou de olhar. E eu perguntei para ela no final, eu estava indo embora, ela era a última a sair da igreja. Quando eu vou aproximando dela, ela começou a tremer toda. Aí ela partiu em direção a mim, me grudou de abraço, e eu sem entender, eu perguntei a ela o que estava acontecendo. E ela falou para mim assim: Nil, quando você estava pregando, eu parei de olhar para você. Eu não conseguia te enxergar. Eu falei: eu não entendi, como assim? E ela falou assim: eu consegui enxergar apenas fogo em você. E a palavra que você ia ministrando ia queimando o meu coração. E ela não parava de tremer. Ela não parava de tremer. O nível sobrenatural é tão grande quando você ora, que certo dia eu estava descendo, nós subimos uma turma para a montanha para orar. E quando nós subimos a montanha para orar, geralmente tem os desesperados, aqueles que chegam e querem orar logo imediatamente para poder descer, porque no outro dia tem que trabalhar. Tem aqueles que é mais calmo, que tem a vida um pouquinho missionária, que quer ficar lá conversando, rezando. E tem aquele desesperado que quando você termina a oração, ele já desce imediatamente para poder ir embora e nem espera os outros. Aí nós estávamos rezando. O poder de Deus foi tão grande naquele dia através da oração, mas tão grande que quando terminou a oração, a gente vai descendo alegre. Alegre. A gente não andou 20 metros, tinha descido uns meninos na frente. Eles tinham ido embora, tinha que chegar em casa mais cedo. Isso era quase meia-noite. Quando eles chegou aonde a moto estava para poder ir embora para a casa deles, eles escutaram como se tivesse alguém descendo, batendo uma pedra. Por quê? Eles pararam para a montanha. Era o instante que nós estávamos descendo da montanha. E quando nós andamos 20 metros para baixo, descendo em direção à nossa casa, nós paramos. A gente já não estava mais aguentando o tanto que tinha o perfume de rosas naquele lugar. E nós começamos a perguntar: o que está acontecendo aqui, Deus? Aí o Senhor falou para nós aqui: olha para a mão de um dos meninos que está aqui perto de você. A gente já não estava mais aguentando, tinha uns meninos chorando. É jovem. Enquanto os outros estavam escutando como se pedra estivesse batendo, eram 5 a 6, estava de joelhos diante de uma pedra chorando. E nós perguntamos ao Senhor: vai morrer alguém, Senhor? Ele disse: não. Vai acontecer o que aqui? E Deus disse: olha para a mão do menino que está perto de vocês. E nós começamos a olhar para a mão do menino. E saía fogo da mão do menino. Saía fogo. Saía fogo. O que eu quero te dizer? Quando você entra em intimidade com Deus, Deus começa a manifestar. Satanás não queria que eu viesse aqui. Durante a semana foi bravo. Durante a semana nós sofremos alguns ataques. O demônio não queria. Ontem ele fez de tudo para a gente não vir aqui. Ele não queria. Até para a gente sair de casa hoje para vir aqui para o encontro, foi bravo. Ninguém sabe o cansaço que nós estamos. Ninguém
Satanás não queria que vocês viessem ao encontro, mas vocês vão lá para dizer para o povo que Deus não morreu, Ele está vivo para manifestar no meio da multidão. Deus irá manifestar neste encontro, Deus irá manifestar na sua vida como Ele nunca manifestou. Nós vamos orar, mas a oração nossa ela não pode ser uma oração qualquer. E quando nós levantarmos os nossos braços para o céu, eu quero escutar uma igreja orando, uma igreja que ora, uma igreja que não tem medo, uma igreja que quer orar, porque quando Daniel estava na cova dos leões, ele orava 3 vezes ao dia, e Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel foi salvo, porque quem ora cria um ambiente espiritual. A intimidade com Deus produz avivamento. Você quer ser avivado, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então você precisa orar, e para orar, para entrar em avivamento, nós precisamos começar a orar, e é agora, imediatamente. Fica de pé.